como nós estamos no nosso projeto de lives de aquecimento para a semana Lucrando com a Consultoria, que começa na próxima segunda-feira, nada mais interessante do que eu falar para vocês sobre um dos possíveis tipos de clientes de consultoria, que é supermercado, mercadinho, empório, atacadistas, supermercadões, todos esses nutris, venda, vendinha, todos esses são possíveis clientes de consultoria. Então, se eu estou preparando vocês para a semana lucrando com a consultoria, nada mais justo do que eu contar para vocês de um dos grandes mercados que a gente tem de consultoria, que são os nossos supermercados, mercados e afins, tá? Jerusa, seja bem-vinda. Larissa de Luchini, que bom, Larissa, seja bem-vinda, viu? E que bom que você fez sua inscrição agora. A Ellen, meu caderno de lives está cheio. Dá para montar um livro Lives do Domínio e Nutrição, hein, Ellen? Manda uma foto, tira uma foto, coloca lá nos seus stories, folheando assim seu caderno cheinho de lives pra gente compartilhar com os nossos colegas. Bora depois que acabar a live, faz essa foto, Ellen, vai ficar fantástica. Gente, e por que então que eu escolhi supermercado, que é para falar hoje para vocês? Porque esse mercado, de verdade, Nutris, ele tá muito aquecido. Os donos de supermercados enfrentam muitos problemas mesmo. Donos de supermercado enfrentam problemas do tipo colaboradores muito rebeldes, perdas de alimentos, principalmente nas áreas de fracionado, sabe? Ali onde o pessoal fatia frios, presunto, mussarela e outros, né? Muita perda também de produtos dentro de panificadoras, que abrem abre potes, começa a abrir coisas e vence. Muitos produtos vencidos, então supermercadistas sofrem muito com desperdício e produtos vencidos, sofrem com clientes exigentes, que fica ali, gente, tem cliente de supermercado cri-cri mesmo, sabe? Ele fica ali procurando para ver se acha algum erro, para ver se acha algum alimento vencido, para fazer uma denúncia na vigilância sanitária, fazer uma denúncia no Procon. Então, supermercados costumam receber muitas denúncias e por isso mesmo eles recebem muitas visitas de fiscalização. E eles têm, assim, uma concorrência acirrada, né? Supermercado é uma concorrência fora de série. Então, é o tipo de cliente... Vocês lembram quando eu falei para vocês do funil? Eu não sei se eu vou ter aqui uma foto, tenho. Aqui, olha, uma foto desse funil. O supermercadista, Nutris, ele é um cliente que normalmente ele já está aqui no 3 e no 4. Ele não é um cliente lá do topo do funil, sabe? De conscientização e descoberta, não. Normalmente, os supermercados e os mercados e empórios, eles já são clientes de avaliação e intenção. Por quê? Porque, Nutris, eles muitas vezes, a maioria deles já ouviu falar de consultoria. Não é necessário para a grande maioria dos supermercadistas que você faça um trabalho de conscientização com eles e nem de descoberta. Normalmente eles já ouviram falar de consultoria, eles já sabem, muitos deles sabem que quem faz consultoria pode ser um nutricionista, muitos deles já tiveram, às vezes, visitas de consultores e alguns já tiveram até consultores dentro do supermercado. Então, o nosso cliente de supermercado, ele está a um passo de fechar contrato com uma consultora. Por isso que eu falo para vocês, que eu escolhi falar para vocês sobre supermercado, porque é um cliente em potencial. É um cliente que você não vai precisar de gastar muita saliva para poder convencê-lo da importância do seu trabalho. Você vai gastar saliva para poder fechar o contrato, mas para convencer de que é importante o nosso trabalho, não necessariamente, porque a grande maioria deles já sabe que precisa de um consultor justamente por causa desse tanto de problemas que eles têm.
colaboradores rebeldes, muita troca de colaboradores, sabe? A equipe troca muito, tem uma rotatividade de colaboradores muito grandes. Outra coisa também, o grande número de perda de alimentos, de desperdício, visitas constantes da fiscalização, buscando saber se os documentos estão em dia, se os treinamentos estão em dia. Então, é um cliente em potencial para o nosso negócio de consultoria. E quem é aqui que não quer ter uma consultoria lucrativa? Quem é aqui que não quer ter uma consultoria que fatura mais de 5 mil todo mês, Nutri? Quem é aqui o nutricionista que de verdade não quer viver da nutrição, não quer falar que é nutricionista? Me conta, será que tem alguém aqui que não quer isso? Se tiver, levanta a mão. E se tiver, gente, manda coração aí pra mim, que você realmente quer viver da nutrição, que você quer ter uma consultoria lucrativa. E como a gente fala aqui para nós, nosso primeiro degrau aí de faturamento é buscar os 5K, é buscar os 5 mil reais. Esse é nosso primeiro degrau, é o que a gente almeja muito. Então, se você quer isso, assim como eu, que faço todo o possível para que você conquiste isso, manda coração aí para mim. Manda coração, manda beijinhos, manda tudo, gente, para eu poder ficar do lado de cá feliz, sabendo que eu tô passando um conteúdo que interessa para você. A Ellen disse: Ana, os documentos da vigilância são os mesmos de um restaurante? Para supermercados são os mesmos de restaurante. Só que aí, Ellen, a gente vai ter às vezes em alguns supermercados nós vamos ter alguns documentos a mais, tá? Ah lá, a Ellen tá em processo de conquistar essa consultoria e tá amando tudo isso. Por que vão ser os mesmos documentos, Nutri, que a gente utiliza em restaurante? Porque supermercado é regido pela RDC 216, tá? Então, qual legislação que a gente tem que procurar? Tem que ter ali na nossa pastinha, se a gente pegar um cliente de supermercado, a RDC 216, tá? Então, por isso os documentos são os mesmos, só que adaptados para a realidade de supermercado. Então, vamos lá? Vamos lá começar a entender esse passo a passo aí de supermercado? Olha, vou dizer para vocês que depois da live de hoje, eu quero que você faça uma lista de todos os supermercados possíveis para você prospectar, tá? Então põe aí, tarefinha da live de hoje, fazer uma lista de todos os supermercados da sua rua, do seu bairro, da redondeza, da sua cidade, até da outra cidade, se for uma cidade perto, você vai fazer essa lista, tá? Então vai fazer a lista, por quê? Porque na semana que vem você vai precisar dessa lista, Nutri. Na semana que vem, depois que você assistir a aula de número 2 da Semana Lucrando com a Consultoria, que você vai ter segurança para já sair prospectando, você vai pegar essa listinha que você fez hoje e na quinta-feira você já vai amanhecer prospectando supermercado. Combinado? Então, ó, hoje, tarefa de hoje é fazer a lista de supermercados, ir no Google, olhar no iFood, passar de carro, de ônibus, de metrô, olhando para todo canto. Nossa, esse supermercado não estava no Google, deixa eu anotar. E no Instagram, no Facebook, gente, vai em tudo. Pega tudo quanto é nome de supermercado, tá? Porque quarta-feira sai a aula de número 2. Quarta-feira você faz toda a tarefa da aula de número 2, porque vai sair às 9 horas da manhã. Aí você faz toda a tarefa para quinta-feira, você pegar a sua lista e ó, cascar prospectando os seus clientes de supermercado. Combinado? Então deixa eu ver, olha, a Ellen falou assim: Ana, o manual de boas práticas tem que ser separado? Padaria e açougue? Os capítulos, sim. Você vai juntar tudo, tá, Ellen? É um manualzão só. Mas aí você faz a padaria, você faz o açougue, toda a parte estrutural e toda a parte produção. Por quê?
Porque a gente sabe que lá na RDC 216, gente, vai anotando aí, hein? Nós temos que deixar o manual de boas práticas visível. Então, no supermercado, a gente tem que deixar o manual de cada setor visível ali naquele setor, para os colaboradores, para algum visitante, tá? Para o gerente, para o próprio nutricionista consultor que estiver ali. Só que lá na pastona de manual, Ellen, você põe tudo junto e faz os capítulos separados, tá? A Ellen disse, se fosse segunda já ia te encher de perguntas. Gente, que bom que a Ellen falou isso. Eu não sei se você sabe, mas toda segunda-feira eu faço uma live às 17 horas e 17 minutos. Essa live começou na primeira segunda-feira de agosto desse ano. E eu comecei essa live para prestar para vocês mais um serviço aqui gratuito, né? Que é uma mentoria. Por que eu chamo de mentoria? Porque nessa live de segunda ela tem o nome de Pergunta para Ana. Mas a pessoa que tiver uma dúvida, ela entra ao vivo comigo e a gente vai tirar todas as dúvidas dela. Como se fosse mesmo uma consultoria, uma mentoria gratuita para você. Então, se você quer ter respostas minhas para dúvidas que você tenha, toda segunda-feira às 17h17, a gente tá juntinho pregado, tá? Fazendo essa live. Proteinale, seja bem-vindo, cliente nosso da Atento, que bom ter vocês aqui. A Sônia disse, ao mesmo tempo ele pode achar que seu lucro está sendo mais do que se tivesse uma consultoria, pois não sabe do seu desperdício. É verdade, mas quando o dono de supermercado, Sônia, normalmente ele tem muita consciência já dos desperdícios que acontecem, sabe? Donos de supermercados, normalmente, eles podem até falar, não, eu vou ter esse desperdício mais um pouco se a gente não souber vender a nossa consultoria. Então, por isso que a gente tem que cada dia mais melhorar as nossas argumentações. E a gente só melhora os nossos argumentos quando a gente treina. E a gente treina fazendo. Por isso que eu falo para vocês, Nutris, treinem, vendam a sua consultoria, saiam para prospectar. Não interessa se você vai fechar contratos, se você vai vender ou não vai. O importante é que você vá prospectar, vá ficar boa mesmo em argumentar, em levar para o dono dos estabelecimentos que você for prestar consultoria, for fazer abordagem, para você realmente ter argumentos com ele, que cada vez que ele falar um não para você, você vai saber vencer aquela objeção. Combinado? Ana Pepe, seja bem-vinda! Sônia Godoy, já ando na rua fazendo isso, né? Olhando para tudo que é lado, olhando. Mas já tá prospectando, Sônia? Conta aí para nós, você já tá prospectando ou se por enquanto você só tá olhando e anotando? Então vamos lá entender, gente, um pouco desse universo de consultoria dentro do supermercado. Nutris, quando você começar uma consultoria em supermercado, o primeiro passo que você tem que fazer é conhecer todos os setores do supermercado. Todos os setores. Faça uma lista de todos os setores do supermercado em questão. E nessa lista você coloque o nome do setor e coloque o nome do encarregado. Porque em supermercados tem uma coisa que é muito maravilhosa, é que eles têm encarregados, que é aquela pessoa que fica entre o nutricionista consultor e a equipe trabalhadora mesmo, mão na massa. E aí a gente tem muito mais condição de ver resultados quando a gente tem um encarregado intermediando a gente. Então, o primeiro passo é esse. Faça uma lista com todos os setores do seu supermercado. E aí, eu quero perguntar para vocês, quais são os setores de um supermercado, Nutri? Conta para mim quais são os setores de supermercado que você conhece. Enquanto você está anotando os setores do supermercado, deixa eu ver o que a Sônia falou aqui. A Sônia não tá prospectando ainda, eu já sei por quê, que ela tá esperando chegar a semana lucrando com a consultoria para ela jogar fora aí esse medo, ou então abraçar esse medo aí e falar, vem medo, vem comigo mesmo que agora eu já aprendi as técnicas
que vão me ajudar a vencer essas dificuldades, a vencer tudo isso e começar a prospectar. Porque, gente, como é que nós vamos virar consultora se a gente não tem coragem de falar com nossos clientes? E por que a gente não tem coragem de falar com os nossos clientes? Afinal de contas, no caso de supermercado, que é uma consultoria de boas práticas de fabricação, a gente está salvando vidas. Quantas pessoas ali comem alimentos contaminados, gente? Quanto é o risco da população, que a população corre comendo alimentos contaminados? Então, gente, nosso trabalho é de um valor inestimável, a gente não pode ter medo nem vergonha não, tá? E aí, cadê? Vocês já estão escrevendo aí o nome dos setores de supermercado? Enquanto isso, eu já vi alguma coisa escrita aí, mas deixa eu ver o que a Ellen falou. A minha prospecção nesse mercado foi sem querer. Fui comprar energético e ele perguntou, nossa moça, tudo isso? O dono que estava empacotando. Aí eu falei, moço, tô estudando. E aí eu já sei. Olha só, sabe o que a Ellen fez aqui? Uma prospecção chamada informal, gente. Uma prospecção que ela não foi lá para prospectar. Porque às vezes você acha que toda vez que você vai para prospectar, você tem que vender. E não é assim, não. A gente vai nos lugares para mostrar o nosso trabalho, para apresentar, principalmente para aquele pessoal que está aqui, ó, lá na boca, no topo do funil. A grande maioria dos nossos clientes está na fase de conscientização e descoberta. Se você nunca for lá visitar, ele nunca vai saber que existe o nosso trabalho. Porque a grande maioria dos clientes ainda precisa ser conscientizado e ainda precisa descobrir o nosso trabalho para depois ele avaliar quem que ele quer contratar e aí ele ter a intenção de contratar para depois ele comprar da gente, tá? Então, muitas vezes, o que a gente faz é isso que a Ellen fez aí, uma prospecção totalmente informal. Olha que coisa boa. Lá, Santos Marília, a Ellen disse, falei que sou consultora de alimentos e ele disse, foi Deus que te mandou aqui. Olha só, gente. Às vezes, Nutri, você fica com medo de chegar e falar e a grande maioria dos lugares que a gente prospecta, às vezes foi visitado pela fiscalização e quando a gente aparece, ele fala... Amém, aleluia, que bom que você chegou, foi Deus que te mandou. Gente, isso é mais comum do que você imagina. A hora que você perder esse medo, Sônia, você vai passar por isso que a Ellen passou hoje. Ellen, mantenha-nos informada, viu, de como é que vai ser esse resultado aí. Olha só, a consultora Ponto Alimentar disse que os setores de supermercado são padaria, frios, açougue, peixaria, hortifruti. Maravilha, consultora! E qual mais, gente? Cadê o resto dos setores de supermercado? Conta pra nós, cadê o resto dos setores de supermercado? Porque senão você vai fazer uma consultoria pela metade, hein? Cuidado, muito cuidado para não fazer consultoria pela metade, principalmente em supermercado. A gente vai direto nas áreas de manipulação, né? Mas existem áreas que são importantíssimas e que merecem o nosso cuidado, fazem parte dos documentos, do manual de boas práticas e é importantíssimo ter. A Larissa lembrou, olha, tem as câmaras frias também, isso mesmo. Consultora, parabéns! Lembrou do recebimento, do armazenamento. Gente, setores fundamentais, tá? A gente tem muita documentação envolvida aí na área de recebimento, tá? Muitos documentos que a gente precisa de treinar também as equipes de recebimento. Muitas vezes passa batido. Nosso pessoal às vezes deixa passar batida a equipe de recebimento, não treina, não faz as planilhas corretas de recebimento, principalmente dos alimentos de temperatura controlada. Armazenamento, gente. Supermercado às vezes tem mais de um lugar para estocar alimentos. E às vezes tem um lugar só e eles estocam tudo junto. Material de limpeza, descartáveis, alimentos. Então, precisamos demais de lembrar desses setores para poder criar a documentação desses setores e também para que a gente possa treinar essas equipes, tá? Descarte
importantíssimo, mais um setor que a Sônia Godoy lembrou, descarte, gente, descarte. E aí eu não sei se a Sônia tá falando de avarias, que é um outro setor de supermercado, avaria ou descarte, né, de alimentos que porventura chegaram com problemas avariados ou vencidos. Você tem um setor, supermercado costuma ter um setor para isso. Supermercado grande tem inclusive câmara fria, né, de avarias. E tem também, gente, a parte dos resíduos, tá? É importante demais fazer parte aí do seu manual como é que acontece o fluxo de resíduos, de saída, de lixo mesmo de dentro dos setores e onde ficam armazenados isso. Em container na parte externa, tem um container interno e depois que vai para a parte externa. Quem limpa esse container? Gente, até aí nós temos também planilhas de limpeza, tá? Tem que ter registro de limpeza lá dos containers, da parte externa do supermercado ali, da calçada, onde ficam esses containers, onde fica o recebimento. Tudo isso compõe setores do supermercado, tá? A consultora lembrou também do transporte. Gente, hoje em dia, supermercados fazem entrega. E fazem entrega, inclusive, de alimentos perecíveis. Então, você tem um setor que é muito sensível dentro do supermercado, que é ali os alimentos em espera para serem entregues. Você tem um setor que é de espera. E você passa naquele setor, gente, você vê carne fora da refrigeração, frios, frango, vê tudo misturado. Então, essas equipes que trabalham com o delivery, né, de supermercado, precisam ser treinadas também. Para que o cliente, quando receba aquela mercadoria, ele tenha uma experiência maravilhosa, porque senão, gente, vai chegar alimento ali já com cheiro ruim, já babando, não presta não. E outra coisa importante é lembrar que a gente tem que cuidar também dos carros ou caminhões de transporte desses alimentos. Por quê? Porque tem que ter controle de pragas, tem que estar devidamente registrado na vigilância sanitária. Por isso que eu te falei, Ellen, de que tem todos aqueles documentos e às vezes tem mais alguma coisa aí de supermercado que é específico, tá? A Larissa tá lembrando aqui que se entra controle de vetores e pragas e potabilidade da água. Larissa, como documentos entra sim controle de vetores de praga, higienização de caixa d'água e potabilidade da água caso seja água de poço artesiano, tá? Aí tem que entrar a potabilidade da água também, tá bom? Hélida, seja bem-vindo. A Sônia acabou de falar, nossa, um grande problema esse. E grande mesmo, Sônia. A gente tem muita coisa dentro de supermercado que precisa ser fiscalizada, que precisa ser orientada, que precisa de treinamento, tá? Então, o primeiro passo é esse, tá, Nutris? Identificar todos esses setores do supermercado. Depois que você identificou os setores, conheceu todos os encarregados, o que você vai fazer, Nutri? Você vai aplicar um checklist bem detalhado para conhecer todas as NCs de cada setor. Então você vai aplicar um checklist, nesse checklist você vai conhecer todas as não conformidades, as NCs, né, de cada setor. Você tem que aplicar o checklist por setor, tá, Nutris? Todos eles. E nós usamos, né, lá na Atento, na nossa empresa, a gente usa um checklist bem detalhado, a gente compilou aí um checklist, reunimos várias legislações aí do Brasil inteiro e usamos o nosso checklist na Atento, que é o mesmo checklist que a gente entrega também para os nossos alunos 5K. Porque com esse checklist bem detalhado, você é capaz de levantar as não conformidades. Todas elas, tudo que você encontrar de não conformidade.
E esse checklist ele é muito importante, porque é a partir desse documento valioso que a gente tem então um diagnóstico, tá? Um diagnóstico de cada setor do supermercado. Nossa, Ana, nunca pensei que eu tinha que dar diagnóstico de supermercado, de setor de supermercado. Pois agora você tá sabendo, Nutri. Tem que ter diagnóstico. Às vezes a gente entra no supermercado assim, já fazendo tudo, já olhando e mandando corrigir e tal. Não, gente, não façam isso, tá? Isso é comportamento de nutricionista barata tonta, tá? Nutricionista 5K, nutricionista dominador aqui da nutrição. Entra com checklist, entende primeiro cada setor, conhece cada setor, escuta os colaboradores, escuta os encarregados, para só depois dar o seu parecer técnico. Afinal de contas, a gente é nutricionista consultora. E como nutricionista de consultoria, nós precisamos aprender a dar diagnóstico, nós precisamos aprender a dar parecer técnico, orientação técnica, termos todos esses documentos aí para poder estar bem claro para o nosso cliente. Bom, e deixa eu ver aqui, depois que a gente aplicou o checklist, que tivemos o diagnóstico, mais bacana de tudo é que agora você tem em mãos um verdadeiro tesouro. Gente, o checklist é de verdade um verdadeiro tesouro, porque é a partir desse documento que você monta o seu diagnóstico e monta um relatório de não conformidades. E esse relatório de não conformidades, gente, ele vale ouro. Por quê? Porque é com ele que você vai conversar com o dono do lugar ou com o gerente, explicar tudo o que você viu e tudo o que pode ser feito de diferente com o seu trabalho. O que você vai ser capaz de melhorar e de mudar ali dentro do supermercado. E lógico, né, gente? Depois que você fez um relatório de não conformidades, o que você faz? Agora, de posse desse documento valioso, você vai montar o seu plano de ação. Agora sim você começa a trabalhar. Aí você monta o plano de ação, que normalmente eu, quando faço um plano de ação, discuto com o meu cliente, apresento para que ele tome conhecimento de tudo que tem de errado e tudo que eu vou consertar. Que fique claro para ele quanto tempo eu vou gastar, porque às vezes ele fica numa expectativa de que eu vou conseguir arrumar tudo em um mês, e não é assim. Então, quando eu mostro para ele o meu plano de ação, eu mostro as etapas do meu trabalho. E mostrando as etapas do meu trabalho, o que eu faço? Eu mostro para ele que não é tão rápido quanto ele pensa, que nós vamos ter que ter uma série de documentos, que nós vamos precisar elaborar documentos, que nós vamos precisar de dar treinamentos, de supervisionar a equipe, de conscientizar a equipe. Ah lá, Ellen disse, fui fazer a visita, o checklist é só depois que fechar com o cliente, né? Normalmente, Ellen, sim, a gente faz o checklist depois. Existem algumas pessoas, e eu já fiz isso e eventualmente também eu faço, que eu aplico um checklist básico, mais simples do que esse checklist 5K que tem no nosso curso, que é como se fosse uma degustação, sabe? Olha, eu te ofereço aqui uma degustação, eu venho, vou levantar algumas não conformidades aqui do seu estabelecimento para você conhecer o que eu posso fazer para você. Tá? Então, é uma forma até de captar cliente, tá? Mas normalmente aquele checklistão mesmo, bem detalhado só depois, porque dá trabalho, né, fazer ele. É gostoso fazer, mas dá trabalho. Bom, Nutris, agora a gente então está aí já a um passo de começar a trabalhar. Você conheceu os setores, você conheceu os encarregados, você levantou as não conformidades, você montou um plano de ação, você discutiu isso com o dono do estabelecimento ou com o gerente, certo? E agora você estabelece o que você vai fazer para cada setor do supermercado. E também se você vai conseguir acompanhar todos os setores ou se você vai ter que escolher um prioritário. Porque de repente, Nutris, você está fazendo só uma visita de 4 horas e aí não dá para fazer todos os setores de uma vez só. E aí o que eu faço? Normalmente eu escolho aquilo que está mais crítico e vou trabalhando pontualmente em cada setor.
E aí eu vou te dar aqui algumas dicas, né, de como seria esse trabalho que você poderia colocar dentro do seu plano de ação. Primeiro de tudo é fazer a documentação. Se for o caso, se você tiver fechado com o seu cliente fazer o manual de boas práticas, ok, faz o manual. Mas, por exemplo, pode ser que lá no setor de... uma coisa que eu gosto de fazer, gente, antes de começar meu trabalho, antes de tudo, assim, antes de tudo, depois que eu já fiz todas essas etapas preliminares, né, que eu falei pra vocês, eu gosto de dar um treinamento geralzão pra toda a equipe, tá? Todo mundo ficar sabendo por que eu tô ali, o que é meu papel, o que são boas práticas, o que é alimento seguro. Então eu gosto de dar um treinamento geralzão. Às vezes eu fico ali no supermercado até um dia, porque dependendo do tamanho do supermercado, você tem que dar para uma turma de manhã, várias vezes, né, para as turmas de manhã, para as turmas da tarde, depois tem o pessoal da noite, tem o pessoal caixa, tem os promotores, tem também os repositores, tem o pessoal da limpeza, tem do recebimento, do armazenamento, é muita gente. Então, às vezes eu tiro um dia e vou ali dando treinamentos de cabo a rabo para todo mundo, para depois começar. E aí, lá no meu plano de ação, eu vou colocar, por exemplo, vou dar aqui algumas dicas para vocês, gente. Por exemplo, vai que lá no recebimento eu vou precisar montar primeiro a planilha de recebimento de alimentos de temperatura controlada. Lá no armazenamento, eu vou dar um treinamento sobre armazenamento correto, como separar os grupos de alimentos, por exemplo. Lá nos frios, passei muito tempo sem tomar água. Lá nos frios, gente, vou treinar as etiquetas de validade para os alimentos fracionados. Na panificadora, vou montar planilha de controle de temperatura de equipamentos. Na câmara fria, vou orientar o uso correto de EPIs e também controlar a temperatura. Lá no açougue, vou dar treinamento de como separar as carnes por grupos ali na parte de exposição das carnes, dos frangos, da peixaria. E assim, Nutris, imagina a infinidade de tarefas que tem. Como é que você descobre essas tarefas? Lá, com o checklist. Quando você faz o checklist, você consegue identificar todas essas tarefas que vão ser necessárias você fazer. E aí, Nutris, começa a ficar claro para você quantas tarefas importantes a gente tem para fazer dentro de uma consultoria de supermercado? É muita coisa, gente. E aí, me conta se não dá vontade de prospectar supermercado. Eu, pessoalmente, adoro trabalhar com supermercado, gente. Eu acho muito, muito, muito bom trabalhar com gerentes, com encarregados e com próprios donos de supermercado. Gosto muito, tá? E aí, gente, agora, de posse disso tudo, é importante saber como é que você vai prospectar esses supermercadistas, né? Como é que você vai conversar com esse pessoal? Então aí é na semana que vem, né, gente? Na semana Lucrando com a Consultoria. E agora que você já conhece todos esses supermercados, né? A coisa que é muito comum agora é você pensar, poxa, e agora, né? Como que a gente vai fazer tudo isso? Planejamento, Nutris. Planejamento. É impossível, gente, eu falar aqui pra vocês tudo que tem que ser feito dentro de um supermercado em uma live, né? É impossível, verdadeiramente impossível. Valores, quer saber de valores, hein, Ellen? É uma coisa muito interessante. Se o pessoal gostar, a gente pode fazer lives, né, na semana que vem, até uma das lives pode ser de precificação. Coloca aí, gente, se vocês acham que essa é uma live bacana. Então, assim, não, de fato, a gente não tem como passar para vocês aí, até porque são várias aulas, né, para falar sobre implantação de boas práticas dentro do supermercado. Mas eu acho que eu consegui dar uma geral para vocês de tudo que todas as partes que são importantes. Porque agora, de posse disso tudo, você se planeja, começa a fazer suas visitas, faz relatório de visita técnica e vai passo a passo consertando cada NC. Cada NC, fechou o mês, você vai lá e dá um tique. Esse eu já consegui resolver. A Larissa disse, Ana, ainda não sou consultora,
mas você tem me despertado essa vontade. Sou Nutri de One no momento, mas estou querendo sair, porém estou com certo receio. Larissa, conta pra nós por que você tá com receio. Você quer entrar nessa live ao vivo e conversar comigo, Larissa? Conta aí, eu te mando uma solicitação. Se você quiser, você entra comigo para me contar o que tá te causando aí esse receio, não sei por quê. Bora conversar um pouquinho? Vai ser legal, as meninas vão gostar. Gente, que bom! A Amy Almeida disse que a live foi enriquecedora e eu fico muito feliz com isso. E eu espero, Nutris, que de verdade, cada live que eu faço aqui com vocês, essa horinha que a gente fica juntas aqui, eu possa realmente aumentar aí o conhecimento de vocês, enriquecer aí para vocês, tá? Porque essa é uma área maravilhosa. Larissa Delucchi Nutri. Essa é uma área maravilhosa. Aqui, Larissa, a gente fala mesmo de consultoria. Eu estou nela há 20 anos. Eu já fui nutricionista de One e eu tenho visto muitos nutris de One fazendo transição de carreira, sabe? Vindo para consultoria. E eu acho que o Nutri de One, em termos de capacidade técnica, eu não sei em qual área você está. Se você está em restaurante, qual é a área de One que você está. Mas, Larissa, se prepare então, segunda-feira, 17h17, você entra na live comigo. Mas eu não sei, Larissa, em qual área que você está. Mas o que eu sei é que na parte técnica, o nutricionista de One acaba sendo muito preparado para entrar na consultoria. Mas o que dá esse receio é porque a gente falta para o nutricionista de One a mentalidade e o posicionamento do empreender. Que isso não é passado para a gente na faculdade, né? Então, inclusive esse é um dos pilares, né, do meu método 5K. É trazer o posicionamento, a mentalidade da consultoria. Por quê? Porque a gente tem mentalidade de One. Mentalidade de One é uma coisa, Nutris. Mentalidade de consultoria é outra, mentalidade de consultório é outra. E aí a gente precisa de conhecimentos que a faculdade não traz pra gente. E para ser bem sincera para vocês, não tem curso de especialização ainda, tem um curso de especialização nessa área, mas sempre batendo na tecla do técnico. A parte de posicionamento, a parte de prospecção, a parte de vendas, a parte de negociação, de sentar à mesa para discutir com o cliente, isso é uma área que normalmente não tem. Não tem na faculdade, não tem nos cursos. E por isso é uma área que eu prezo muito para falar aqui para vocês. Eu não sei se você estava assistindo as nossas lives da semana passada, mas a semana passada e até de ontem eu falei muito sobre posicionamento, que é justamente para encorajar vocês. Me fala a Amy Almeida, que está com a gente desde a primeira live. Eu me lembro que na sexta-feira ela no início falou a mesma coisa que você, que estava com receio de entrar na consultoria. Mas à medida que as lives foram acontecendo, eu tenho certeza que já deu uma viradinha de chave para ela. E ela já mudou um pouco o jeito de encarar a consultoria. Ela está numa padaria. Mas meu medo é porque eu nunca havia pensado nisso e o medo de não conseguir prospectar clientes. Por isso, tá vendo? Essa é uma das questões de falta de posicionamento. Como é que você vai prospectar se você não sabe como prospectar? E ninguém ensinou isso para você lá na faculdade, Larissa. Então, você vai aprender isso, você vai testar, treinar, à medida que você aprender sobre técnicas de vendas. E você vai começar a ver isso na Semana Lucrando com a Consultoria. Então, você disse que já fez a inscrição, logo na hora que você entrou, né? Você falou que tinha acabado de fazer a inscrição para o curso. Fica de olho, não perde as aulas, não perde as lives. A gente vai ter live até na semana que vem, diretão, tá? Para fortalecer em vocês essa mentalidade, esse nosso posicionamento, para que você saia e conquiste clientes. Ninguém fica sem cliente, não. Isso aí eu posso te garantir. Ninguém fica sem cliente. Se você for prospectar, você vai ter clientes. E aí você vai entender a diferença entre prospecção, fechamento, abordagem formal, informal. Você vai entender todo esse processo de
caminhada do cliente que começa lá no funil, quando você vai entendendo isso é uma coisa que eu gosto demais de falar, tanto nas minhas lives quanto no curso, a gente começa ali na conscientização dos nossos clientes. É um jeito diferente de abordar, a gente falou isso na live, se não me engano, de quarta-feira. Eu falo de um jeito com um cliente que precisa ser conscientizado e diferente com outro que já está na fase de avaliação, de intenção de compra. É totalmente diferente. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de conhecimento é o conhecimento que eu trago aqui para vocês, tá? Por isso que, sinceramente, eu acho as minhas lives e o Domínio Nutrição e o curso 5K o melhor de tudo que tem no Brasil para nutricionistas que querem ser consultoras. Porque eu sou nutricionista. Então eu falo a linguagem que a gente entende. E outra coisa, eu abandonei a carreira. Eu fiquei 10 anos sem trabalhar na nutrição. E quando eu voltei, eu não sabia nada de nada. Então, eu sou a prova viva de que a gente consegue sim, mesmo sem ter conhecimento nenhum, mesmo saindo do zero. E você não está saindo do zero. Você está aí já numa panificadora, é Nutri-D1, está trabalhando, está faltando, ó, um empurrãozinho meu e das colegas da comunidade que você vai encontrar semana que vem lá dentro do grupo VIP do Telegram, tá? Que a gente entra para o WhatsApp e depois a gente vai mandar o link do Telegram VIP, tá bom? Olha aí, minha Almeida, o medo que ela tava já foi passando. Todo dia ela tá aqui comigo, uma das primeiras a entrar. Então, viu? Já vai passando. Conversa aí, minha Almeida. Vai lá e conversa com a Larissa no Deluque. Fala com ela. Fala, Larissa, vamos unir forças aqui. Vamos começar juntas. Fala, Inspector, seja bem-vinda. Niele, Nutri Adriane Medeiros. E aí, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado, gente. E olha, hoje foi dia que eu gravei a aula número 1. A aula número 1 da Semana Lucrando com a Consultoria, eu mandei, eu falei sobre as oportunidades, sabe? Eu acho que vocês vão ficar pasmas, vocês vão ficar chocadas quando vocês assistirem a aula 1. Eu quero ver os comentários de vocês lá na nossa comunidade do Telegram, a comunidade VIP. Eu quero vocês comentando lá, eu quero vocês conversando umas com as outras, eu quero vocês se ajudando. Eu quero a gente, todos nós, nos ajudando. Porque, gente, na pandemia, eu vim conversar aqui no Instagram, foi quando eu montei meu Instagram Domínio Nutrição, e foi quando eu decidi vir trabalhar aqui também. Levar para os nutricionistas a boa nova, sabe? Esse momento da nova revolução da nutrição, que é a entrada da consultoria nas nossas carreiras. E eu encontrei muitos nutris desestimulados, muitos nutris desbussolados, desesperançados, querendo abandonar a carreira. E eu já abandonei a minha carreira. E eu sei o tanto que isso é ruim. Eu já fui desempregada. Eu também sei o tanto que isso é ruim. Eu já fui desbussolada sem saber por onde começar. E eu sei o quanto isso é ruim. E se eu posso fazer algo por vocês, é o que eu venho fazendo nesses 2 anos. Em agosto de 2020 foi quando teve o primeiro desafio aqui. E de lá para cá nunca mais parei. Então, se eu posso fazer algo pela minha tribo, eu quero fazer. E se eu posso, né, ensinar, orientar... Aqui a gente tem uma escadinha, né? A gente tem vários tipos de conteúdos. Então, para quem é novato aqui, eu tenho os conteúdos gratuitos dentro dos stories, aqui no feed, as lives, são 2 lives por semana, toda semana, uma live de consultoria gratuita, que é a segunda-feira, que você entra comigo, tira todas as dúvidas, e a de quarta-feira, que é sempre de conteúdo técnico, e tem o nosso curso gratuito, né? Então, isso tudo eu faço como parte da minha missão mesmo, minha missão de vida, que é ajudar outros nutricionistas a se encontrarem, conquistarem sua consultoria, viverem da nutrição, faturando mais de 5 mil por mês.
E tem o curso o curso pago, que é o meu trabalho também. Né? Eu, além da minha consultoria Atento, eu também agora estou trabalhando aqui. Então, eu tento unir tudo isso. Quem pode fazer o pago, ótimo. Quem não pode, fica aqui comigo no gratuito. E a gente vai, né, aprendendo. Quem já está pronta para dar um próximo passo, para poder conquistar aí, né, essa liberdade financeira que é viver da consultoria. Gente, isso é maravilhoso. Eu vivo isso há 20 anos e eu não tenho reclamação. Eu não posso reclamar absolutamente. Né? Hoje eu tenho uma empresa, contrato nutricionistas, consultores. Então, é o que eu posso fazer. E eu realmente espero todas vocês na semana que vem, na nossa semana Lucrando com a Consultoria. Amanhã à noite estaremos aqui de novo, 20 horas, com mais uma live de aquecimento, preparando você para a semana Lucrando com a Consultoria. Combinado? Então, meus amores, fiquem com Deus. Tem perguntas? Se tiver, me manda aí agora, enquanto eu tomo meu gole d'água. E aí a gente vai já se despedindo. Obrigada eu, consultora, Roberta, Lígia, que entraram. Ah lá, olha, Amy Almeida, Larissa, também vai passar seu medo. Vamos juntas, Vi Santos. Que bom, gente. Então é isso. Nos vemos amanhã na live de aquecimento e semana que vem, na semana Lucrando com a Consultoria. Aula 1, aula 1 liberada na segunda-feira, hein, gente? 9 horas da manhã. Beijo!